Agora a gente vai ingressar na carboquímica e eu vou introduzir e falar o que estuda. A carboquímica ela é o estudo dos produtos provenientes da destilação de vários tipos de carvão mineral ou madeira, enfim. Quando se destila o carvão mineral ou a madeira em atmosfera isenta de oxigênio, vai produzir o alcatrão. Esse alcatrão ali vai ser condensado e passar por uma coluna de destilação fracionada, onde vai produzir uma série de produtos que vai desde benzeno, tolueno, naftaleno, no caso da madeira será acetona, metanol, etanol, enfim. Então, esses produtos carboquímicos, eles são utilizados na obtenção de diversos produtos, atuando tanto como participante do processo ou como elemento de composição. O trabalho ele vai visar apresentar as aplicações e os processos de obtenção pelo qual o carvão passa através de processos químicos industriais. Gente, então, eu vim falar para vocês dos produtos carboquímicos. A carboquímica, ela é uma principal fonte produtora de produtos aromáticos que a gente usa na destruição do carvão. O carvão mineral é considerado um produto carboquímico porque ele sofreu um processo químico de naturalização. Os produtos carboquímicos, eles se originam através da pirólise térmica. Para quem não sabe o que é pirólise térmica, ela livra os produtos carboquímicos de resíduos para que eles possam, no final, serem reutilizados. O carvão se converte em produtos da seguinte maneira, de três partes, a parte sólida, a parte gasosa e a parte líquida. Da parte sólida, só tem um, que é o coque. Da parte gasosa, a gente tem o hidrogênio, a gente tem o etileno e a gente tem o dióxido de carbono. E da parte gasosa, a gente tem a hulha, que é o nosso carvão betuminoso, e através desse carvão betuminoso a gente consegue o coque. Aí a gente tem também os óleos crus e leves e a gente também tem as águas amonicais. Então, gente, ao se usar temperaturas de 454 graus a 704, a gente tem um processo chamado de processo carbonização a baixa temperatura, que é onde o gasoso é relativamente menor que o líquido. E a gente, ao inverter esse processo, a gente obtém-se 899 graus para cima, a gente tem um processo chamado de carbonização a alta temperatura, que é onde o gasoso é relativamente maior que o líquido. Eu vou falar dos processos de coquefação. A coquefação é a transformação do carvão em coque e tem dois métodos de fazer isso. A primeira é em fornos em colmeia e a segunda é feita em fornos de recuperação. O coque produzido nesses fornos de recuperação ele é menor e mais compacto do que os que são feitos em fornos em colmeia. Aí eu vou falar da coquefação em fornos de colmeia. Esse forno ele é construído de tijolo e tem uma abertura para colocar o material e a outra para retirar o material. E o calor nesse forno é suficiente para começar a destilação. E os gases expelidos desse material em contato com ar entram em combustão. E esse calor gerado já é suficiente para realizar a pirólise e a destilação. O processo de coquefação é onde o carvão é submetido a várias temperaturas e isso vai sofrer mudanças até gerar o coque. Ele é dividido em 5 fases. A primeira é o carregamento, a segunda é a coquefação, a terceira é o descarregamento, apagamento e expedição. Quando o carvão é colocado dentro do forno, ele já começa a sofrer transformação. A primeira transformação que acontece é entre 100 e 120 graus Celsius, que é a liberação da umidade do carvão. E entre 350 e 550 graus Celsius ocorre a desvolatização primária. A desvolatização é a vaporização das partes voláteis e a fragmentação de partículas sólidas. Então, acontece essa desvolatização primária com a liberação de hidrocarbonetos e do alcatrão. E entre 450 graus Celsius e 600 graus Celsius, o carvão fica fluido por causa do rompimento das pontes de hidrogênio e também acontece o inchamento devido à pressão desses gases. E a intensidade do inchamento depende da liberação desses gases do fluido.
Entre 680 graus e 700 acontece a ressolidificação, que forma um semicoque. Então, o material estava fluido, ele ressolidifica, ele fica sólido de novo, que é o semicoque. E acima de 850 graus acontece a última etapa, que é a desvolatização secundária, que é a que vai eliminar o hidrogênio desse material. Ao ser desenformado, o coque está com volta de 1200 graus Celsius e ele é descarregado em vagonetes, que é vagão pequeno, que é levado para a estação de apagamento. E eles são apagados ou com jatos de água ou a seco, dependendo da empresa. E ao sair desse apagamento, o coque ele é levado para a estação de peneiramento, que é onde vai ser classificado de acordo com a sua granulomeria. Vou falar sobre os fornos de recuperação. Os fornos de recuperação, eles são, né, as estruturas mais modernas do processo de coqueifação. E dentro desses fornos, o carvão ele vai ser passado por uma série de fases, uma série de processos, que são os seguintes. Ele vai ser transportado e peneirado. Logo após, ele vai ser informado numa retorta aquecida, na qual ele é transformado em coque e materiais voláteis. E depois o coque ele vai ser desenformado, esse coque, e é resfriado. Os produtos condensados na destilação são liquefeitos e coletados. E esse gás ele vai ser resfriado e o alcatrão ele vai ser extraído. A amônia depois vai ser removida do gás na forma de sulfato. O gás ele vai ser resfriado e é removido o benzol e o totulol. O sulfeto de hidrogênio vai ser removido e o gás purificado vai ser transferido aos comerciantes. Então eu vou falar da recuperação dos produtos químicos do carvão. A mistura de gás que deixa o forno ela é feita de gases que são acompanhados por vapor de água, alcatrão, óleos leves, partículas sólidas de moinho de carvão, hidrocarbonetos pesados e de compostos de carbono complexos. Daí o gás vai passar do canal coletor para o resfriador primário, a uma temperatura de mais ou menos 74 graus. Daí os gases vão ser resfriados à água até 29 graus. Aí o gás é comprimido por um exaustor e ele tem a sua temperatura aumentada para 49 graus. E depois ele passa pelo extrator final do alcatrão, que é extraído como se fosse o choque, no caso a colisão, de jatos de gás com superfícies metálicas. Depois de sair do extrator de alcatrão, o gás carrega 3/4 da amônia e 95% do óleo leve que ele tinha antes de sair do forno. Daí o gás ele é conduzido a um saturador que tem uma solução de 5 a 10% de ácido sulfúrico, onde a amônia ela é absorvida com uma formação do sulfato de amônia e esse sulfato vai estar sólido, né? No caso, no formato cristalino. Aí a concentração do ácido ela é mantida pela adição de ácido sulfúrico e a temperatura vai se manter a 60 graus por conta de um calefator e pelo calor da reação. Daí o sulfato de amônia cristalino ele é removido do fundo do saturador por um injetor de ar comprimido ou por uma bomba centrífuga e ele é colocado, no caso a parte numa mesa, de onde a solução vai retomar ao saturador. Daí o sal ele é seco numa centrífuga e ele é ensacado. Daí o gás que deixa o saturador com cerca de 60 graus vai para condensadores e ele é lavado com água até chegar na temperatura de 20 graus. Durante esse resfriamento tem uma separação parcial do naftaleno e esse naftaleno é como se ele fosse arrastado pelas águas de lavagem e depois ele é recuperado. Daí o gás ele passa então por um lavador de óleo leve ou benzol, por onde ele vai circular em cerca de 24 graus. E essa circulação de 24 graus do óleo leve, ela é uma fração pesada, que é conhecida como óleo estral ou óleo de alcatrão. O óleo de lavagem, ele é pulverizado no topo da torre de absorção, enquanto o gás vai subindo pela torre.
Daí esse óleo de lavagem, ele absorve cerca de 3% do seu peso em óleo leve e tem uma eficiência de extração de até 95% do vapor do óleo leve no gás. Aí depois de ser aquecido em trocadores de calor pelos vapores do destilador de óleo leve e pelo óleo quente desbenzoilizado que flui no destilador, o óleo de lavagem, no caso enriquecido, passa por uma coluna de extração, onde ele vai fluir para baixo e entrar em contato direto com o vapor. Aí, tanto o vapor do óleo leve e da água, eles saem por cima do destilador, através do trocador de calor que eu tinha falado antes, e eles chegam a um condensador e a um separador de água. Daí o óleo de lavagem extraído retorna para o trocador de calor, para os lavadores, e o gás, depois da extração da amônia e do óleo leve, sofre a extração do enxofre em camadas purificadoras, que vai ter o óxido de ferro sobre a parede de madeira ou então sobre uma solução de etanolamina, que ela é conhecida também por gibotol, em torres lavadoras. Bem, alcatrão é a denominação vulgar que nós damos às substâncias que são produzidas através da destilação seca de produtos naturais em altas temperaturas, como por exemplo o carvão mineral, a madeira e o petróleo. O alcatrão é um líquido viscoso que possui uma coloração que vai do castanho escuro ao preto. Quando bruto, o alcatrão apresenta um forte cheiro amoniacal, que é derivado das bases piridínicas que fazem parte de sua composição. Quanto às suas propriedades e composição, elas dependem da origem do produto mineral utilizado e também do tipo de pirólise que foi aplicado. Quando o alcatrão é destilado a uma alta temperatura, ele apresenta uma maior quantidade de hidrocarbonetos aromáticos do que parafínicos, uma maior relação CH e uma menor porcentagem de fenóis. O objetivo da destilação do alcatrão é obter algum tipo de produto que possa ser comercializado, como por exemplo, do alcatrão proveniente do carvão mineral, conseguimos obter o piche. Muitos derivados do alcatrão constituem matérias-primas essenciais para vários tipos de indústria. Entre eles se encontram hidrocarbonetos, como benzeno, tolueno, xileno e naftaleno, ácidos carboxílicos, como fenol, crisol, xilenol, naftol e fenilfenol, bases nitrogenadas, como anilina, piridina, quinaldina, e substâncias sulfurosas e outros. Para se obter esses derivados, o alcatrão passa por uma espécie de destilação fracionada, na qual ele é jogado em caldeiras especiais providas de longas serpentinas, e depois, à medida da temperatura, os produtos são separados em 3 grandes grupos: os produtos leves, os médios e os pesados. Entre os produtos leves, pode-se citar o benzol, o xilol e o toluol. Entre os médios, o fenol e a naftalina, e entre os pesados, o antraceno e o creosoto, que também podem ser refinados, levando a derivados de aplicação na medicina e na indústria. Os corantes e as anilinas, utilizados para a fabricação de tintas e roupas, são também derivados do alcatrão, como por exemplo o antraceno do grupo alizarina. Os derivados do alcatrão também encontraram espaço na medicina, pois funcionam como excelentes antissépticos ou analgésicos. Como exemplo, nós temos o ácido fênico, que é utilizado para desinfetar feridas e instrumentos de cirurgia. A indústria petroquímica também utiliza diversos derivados para a fabricação de outros produtos, como o nylon e a baquelite. E já na indústria de explosivos, o alcatrão encontra alguns dos seus derivados na fabricação do trinitrotolueno, também conhecido como TNT. Os resíduos da destilação do carvão também têm suas funções, como por exemplo o piche, que pode ser usado para impermeabilização de tetos e fabricação de vernizes. Essa tabela que está aparecendo aí na tela mostra alguns outros produtos obtidos através do alcatrão e suas principais funções. Pause o vídeo caso queira dar uma olhada. Bem, esse foi o nosso trabalho sobre carboquímica. Espero que você tenha conseguido entender pelo menos alguma coisa ou outra. Em todo caso, valeu pela view. Abraço!